núcleo de cada pessoa, há um desejo e anseio por Deus. Elas podem negá-lo e suprimir esse anseio por Ele, vivendo uma vida insatisfeita. Mas Deus fez com que todos tivéssemos uma consciência que é movida, tocada e perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho. Por que a consciência humana fica perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho? Porque ela sabe que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Quando as pessoas ouvem que há um Deus que criou os céus e a terra, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que tudo foi criado por Deus Todo-Poderoso, que nada poderia estar aqui por acaso, e que o mundo, com todas as suas complexidades, não poderia ter se formado ao acaso, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que Deus as criou, que as formou, que as projetou à sua própria imagem, e que os seres humanos não são animais, nem um erro do processo evolutivo, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que o universo, em toda a sua vastidão e intrincada estrutura, tem um design e propósito além do mero caos, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que a bússola moral dentro delas, o senso de certo e errado, não é apenas uma construção social, mas uma diretriz inata dada por um Criador divino, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que o amor que sentem, a esperança a qual se agarram e a fé que sustentam têm raízes mais profundas do que meras emoções e sentimentos humanos, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que os gritos de seus corações, o anseio por propósito e significado, são respondidos por um Deus que busca um relacionamento pessoal com elas, sua consciência ressoa em concordância. Por que as pessoas lutam contra a própria consciência? Quando as pessoas ouvem que cada nascer do sol que testemunham, cada respiração que tomam e cada momento que valorizam são presentes de um Deus amoroso que as conhece intimamente, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que o Deus que criou este universo e a humanidade espera que sua criação o ame e obedeça às leis que ele estabeleceu, sua consciência lhes diz que isso é verdade. Mas por que as pessoas lutam contra a própria consciência se sabem que isso é verdade? A resposta é simples. A mensagem do Evangelho revela que todos nós somos culpados. Quem quer ouvir que é culpado? É por isso que as pessoas suprimem a mensagem do Evangelho. Porque ela aponta o dedo para cada um de nós e nos diz que todos somos culpados e caímos aquém das leis desse Deus infinito, que estabeleceu seus requisitos. Deus exige que amemos uns aos outros porque todos os humanos são feitos à imagem de Deus e, portanto, são especiais aos olhos dele. No entanto, muitos não cumprem esse mandamento, e suas consciências lhes dizem que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que Deus exige que o amemos com todo o nosso coração, alma e mente, e que a prova desse amor está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se você me ama, guarde meus mandamentos. Elas resistem. As pessoas não gostam do que sua consciência lhes diz porque sabem que não têm cumprido os mandamentos de Deus. Sabem que não obedeceram às suas leis e, por isso, são culpadas. Elas ofenderam e desobedeceram a um Deus eterno e infinito. No entanto, suprimem essa verdade porque, afinal, quem quer saber que um Deus eterno está zangado com eles? Quem quer saber que cada uma de suas ações, pensamentos e feitos será um dia examinado? Quem quer saber que todos os seus pecados serão julgados e que a punição para eles será eterna, porque ofenderam um Deus eterno? Quem quer confrontar a noção de passar a eternidade no lago de fogo? Quem quer saber que cada erro cometido será registrado para a posteridade? Quem quer saber que os segredos sussurrados no escuro um dia serão revelados? Quem quer saber que as escolhas feitas na juventude terão consequências na eternidade? Quando a consciência das pessoas lhes diz que há um Deus, por que rejeitam esse chamado? A resposta é simples. Elas amam o pecado. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz: E esta é a condenação. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Os homens amam as trevas mais do que a luz, porque suas obras são más. As pessoas se afastam porque amam suas obras pecaminosas. No fundo de seus corações, muitos sabem que a mensagem do Evangelho é verdadeira e que Deus exige santidade. No entanto, amam seus pecados e não estão dispostos a se afastar deles e se arrepender. Para lidar com essa realidade, acham mais fácil se afastar da fé. A morte de Cristo é o presente de Deus para salvar os homens da perdição. Mas se o homem perece, é porque ama mais as trevas do que a luz. Como é fácil amar as trevas. Suas obras são más, e tudo o que as trevas trazem consigo é mal. O mal no mundo de hoje existe por essa razão. Os homens amam mais as trevas do que a luz. A humanidade tem a tendência de preferir o escuro à luz, porque ele esconde seus pecados secretos, seus prazeres pecaminosos e suas transgressões que não querem que os outros saibam. Toda a luz neste mundo existe por causa do Senhor Jesus Cristo. Sem ele, o mundo seria consumido pelas trevas, pelo mal e pelo pecado. Tudo de bom neste mundo existe por causa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho confronta homens e mulheres sobre sua maldade, mas muitos não desejam enfrentar suas transgressões. O Evangelho brilha uma luz sobre a malevolência humana, mas as pessoas amam suas trevas porque prezam seu mal. Jesus Cristo é a luz, e à medida que o mundo parece se deteriorar, isso ocorre principalmente porque a humanidade rejeita cada vez mais a luz. A Igreja deve reconhecer a era em que vive. Os cristãos vivem em um tempo de trevas e é crucial que despertem. Disse tudo isso para chegar a este ponto. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Há vários versículos salientes nas Escrituras aos quais muitas vezes não damos a devida atenção, e essa passagem é uma delas. Em suas linhas estão mistérios de relevância eterna. Este ensinamento nos ajudará a trazer à mente o grande poder de Deus, que é liberado para nossa salvação, e também nos ajudará a apreciar Deus pela grande graça de nos considerar dignos de sermos contados entre os salvos. Nossa salvação é o maior presente de Deus para a humanidade. Infelizmente, nem todos aceitarão esse presente. O que a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz é que existem dois grupos, aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. A Bíblia nos lembra desses dois grupos por toda a Escritura, e até no dia do julgamento haverá esses dois grupos. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: Por não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Assim como Paulo, não devemos nos envergonhar do Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus para salvar os pecadores. Independentemente de quão ardente um pecador possa ser, o poder do Evangelho pode levá-lo ou levá-la a seus joelhos, prostrando-se diante do senhorio de Cristo. Aqueles de nós que foram salvos devem se levantar para o desafio de pregar o Evangelho de Cristo aos perdidos, reconciliando-os com Deus. A verdade é que fomos salvos para salvar outros, e não devemos falhar nessa tarefa. A pregação da cruz só se tornou loucura para aqueles que estão perecendo porque o diabo tenta se opor à salvação deles. Quando o véu que cobre suas mentes é removido, eles se tornarão grandes vasos nas mãos de Deus. Há pecadores que, se entregarem suas vidas a Cristo, causarão grande estrago no reino das trevas. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Veja como Deus o usou grandemente para avançar o reino de Cristo. Imagine se o apóstolo Paulo nunca tivesse sido convertido. Não devemos desistir dos pecadores, pois eles podem se tornar grandes pilares do reino.
se forem salvos. A grande comissão que Jesus nos deu antes de sua partida da terra não deve ser levada de ânimo leve, especialmente porque podemos ver que os sinais do fim estão sendo cumpridos. Deus está no controle. Hebreus capítulo 13, versículos 5 a 6, nos diz: Seja a vossa maneira de viver sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: Nunca te deixarei nem te abandonarei, de modo que possamos dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Independentemente de sua condição ou situação atual, Deus está no controle. Ele conhece você pelo nome, conhece sua dor e desejo sincero. Ele te ama com um amor eterno, um amor único. Ele se preocupa com você de maneiras que sua mente nem pode compreender. Ele ouve seu choro, vê tudo o que você está passando e não se esqueceu de você. Feche os olhos por um momento e apenas ouça a voz do Senhor falando com você, dizendo: Eu te amo. Feche os olhos por um momento e ouça a voz do Senhor dizendo que você é dele, que você é filho dele, que você pertence a ele. Ninguém ama você como Deus ama. Às vezes sinto pena dos incrédulos e do que eles passam sem Deus. No momento da morte de um incrédulo, tenho certeza de que eles são tomados pelo medo. Medo de não saber o que vem a seguir, medo de não saber o que os espera após a morte, medo das chamas do inferno. Mas isso não acontece com um filho de Deus. Um filho de Deus experimenta a morte sem medo, porque sabe para onde está indo, sabe com quem vai passar a eternidade. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4, nos diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por toda a eternidade, Deus será seu Deus. Isso é algo pelo qual ansiar. Deus será seu Deus. Esse é um futuro pelo qual ansiar. Deus será seu Deus. Isso é o que o aguarda após a morte. 5 decisões podem enviar uma pessoa para o inferno. Escolhas têm consequências. Essa é uma verdade que encontramos em cada momento de nossa existência. Uma verdade embutida no próprio tecido do nosso ser, em cada respiração que damos e em cada passo que damos. O eco dessa realidade ressoa. Escolhas têm consequências. Somos arquitetos de nossos destinos, moldando nossos futuros e nossas eternidades com as decisões que tomamos hoje. As escolhas que você faz nesta vida determinarão onde você estará daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos. Na sabedoria de Deus, Ele nos concedeu o dom do livre-arbítrio, uma responsabilidade profunda de escolher nossos caminhos, de tomar decisões que nos aproximam de seu amor divino ou nos afastam para a escuridão eterna. É neste reino da escolha que nossos espíritos são refinados. Caracteres são moldados e nossas eternidades são seladas. Escolhas têm consequências. Agora, a gravidade de nossas decisões e o impacto que elas têm, não apenas em nossas vidas terrenas, mas em nossos destinos eternos, são imensuráveis. Estamos nos cruzamentos da eternidade todos os dias, tomando decisões que ecoam nos reinos além de nossa compreensão mortal. As escolhas que fazemos podem ser um farol de luz que nos guia para o abraço eterno de nosso Criador, ou podem ser correntes que nos arrastam para o próprio abismo da separação eterna. Escolhas têm consequências. A Bíblia repetidas vezes sublinha o imenso poder e o peso eterno de nossas decisões.
Ela nos dá exemplos reais de homens e mulheres cujas escolhas se tornaram os veículos de bênçãos ou os portadores do julgamento divino. É uma verdade atemporal que atravessa dos jardins do Éden às visões do Apocalipse, sussurrando para nossas almas que escolhas têm consequências. Hoje, atravessamos as sagradas escrituras para desvendar a profunda verdade embutida nas decisões que tomamos. Vamos nos aprofundar na palavra divina para desvendar 5 decisões que o enviarão para o inferno. Não é uma mensagem de medo, mas um aviso amoroso. Um farol iluminando os caminhos que levam para longe da alegria eterna e da comunhão divina. De fato, a profundidade da frase "escolhas têm consequências" ecoa através da história, sussurrando verdades eternas que se entrelaçam no tecido de nossa existência. É um princípio tão simples, mas tão monumental, desdobrando o tecido da história da humanidade desde o alvorecer da criação. Reflita, por exemplo, sobre os jardins do Éden, onde os primeiros suspiros da humanidade dançaram em harmonia com o sopro do Criador. Adão e Eva, os progenitores de nossa raça, enfrentaram uma escolha, uma decisão cuja sombra se estenderia por gerações, alterando o próprio núcleo da existência humana. Sua escolha, a decisão de se rebelar, de participar do proibido, desencadeou uma torrente de tristeza, dor e separação. Cada dor, cada quebra de coração, cada lágrima derramada nos cantos silenciosos da noite, pode ser rastreada até aquele momento no jardim, onde escolhas gravaram consequências no coração da humanidade. Eu pondero às vezes sobre Eva, a mãe de todos os viventes. Seu coração, uma vez pulsando na luz, agora sombreado pela dor da perda e da morte de Caim e Abel. A primeira morte, o primeiro assassinato. Oh, como isso deve ter perfurado sua alma! Como o ar deve ter crescido pesado com o silêncio sufocante da perda. A Bíblia não nos narra as reações de Eva, seus gritos silenciosos, suas lágrimas de agonia, ao testemunhar as horríveis consequências das escolhas dela e de Adão. Não lemos sobre seu coração se despedaçando ao ver a forma sem vida de Abel, a realização de que sua escolha gerou um mundo de sofrimento. Você pode imaginar? Naqueles momentos de tristeza ao saber da morte de Abel, o peso das consequências totalmente revelado, o horror, o arrependimento inundando seu ser? A verdade sombria e assombrante revela que as escolhas feitas no jardim deram à luz um legado de dor, morte e separação. Os ecos daquela escolha reverberam através do tempo, sussurrando ao vento. Escolhas têm consequências. Esses momentos aparentemente insignificantes de decisão carregam graves consequências. Escolhas têm o poder de construir ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar, de elevar ou despedaçar. Elas são literalmente a diferença entre o céu e o inferno. Uma decisão crucial é rejeitar Cristo como Salvador e ignorar a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz: "Os caminhos estão claramente diante de nós. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus." Ó, meus queridos amigos, os caminhos estão claramente diante de nós. Rejeitar Cristo, o Redentor, o Salvador, é uma decisão perigosa, um caminho que leva à condenação eterna. Não é uma jornada para o desconhecido, é um passo deliberado em direção à separação do Altíssimo. É a rejeição dos braços eternos que foram estendidos a nós, oferecendo salvação, oferecendo refúgio. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o portão estreito pelo qual devemos entrar para participar da vida eterna. O erro mais grave, a decisão mais cruel que alguém pode tomar, é se afastar das mãos estendidas do Salvador. Jesus é o caminho, e você não pode evitá-lo. Jesus Cristo é o único caminho, e você precisa fazer um compromisso com Ele. A grandeza e o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são imensuráveis. Ele é o guerreiro da Bíblia,
mais poderoso do que todos os arcanjos juntos. Que essa verdade ressoe em nossos corações e acenda um fogo de esperança e força dentro de nós. No livro do Apocalipse, testemunhamos uma cena gloriosa. João vê os céus abertos e ali está Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nos guiando para a vitória. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o eterno que não tem começo nem fim. Ele é o grande Eu Sou. A autoridade transcende as eras. Ele é a palavra que se fez carne habitando entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é a luz do mundo brilhando na escuridão, dissipando o medo e trazendo esperança aos perdidos. Ele é o bom pastor, guiando seu rebanho com cuidado e proteção. Ele é o pão da vida, saciando a fome de nossas almas com sua verdade nutritiva. Ele é a água viva, saciando a sede de nossos corações com seu amor eterno. Ele é a ressurreição e a vida, conquistando a morte e oferecendo vida eterna a todos que nele creem. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho para o Pai. Ele é a porta, a entrada para a salvação, através da qual encontramos a vida abundante e o acesso à presença do Pai. Ele é o grande médico, curando os corações partidos e tratando de nossas feridas. Ele é o Consolador, confortando em tempos de tristeza e enchendo-nos de paz, que supera todo o entendimento. Ele é o Redentor, que pagou o preço por nossos pecados com seu precioso sangue. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Justificador, declarando-nos justos por meio da fé nele. Ele é o Príncipe da Paz, trazendo reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é o Advogado, intercedendo em nosso nome perante o Pai. Jesus é o caminho, e você não pode evitá-lo. Jesus Cristo é o único caminho, e você precisa fazer negócios com ele. Mas não é apenas a rejeição aberta de Cristo que leva a um destino eterno perigoso. É também a minagem sutil de sua palavra. Provérbios, capítulo 13, versículo 13, ilumina essa realidade. Quem despreza a palavra se destrói, mas quem respeita o mandamento será recompensado. A palavra de Deus é a bússola pela qual navegamos neste mundo. Reverenciar o mandamento não é apenas uma exibição externa de religiosidade, é uma transformação interna, um recondicionamento do coração que alinha nossa vontade com a vontade divina de Deus. Quando honramos seus mandamentos, quando vivemos por toda a palavra que sai da boca de Deus, ela traz uma colheita de justiça, uma recompensa tanto temporal quanto eterna. Decisão 3. Viver em pecado impenitente. A jornada de nossas almas pelo campo de batalha deste mundo está cheia de lutas contra as tentações e os pecados que enredam nossos passos. A palavra de Deus ressoa em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 27, com um aviso pungente. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de julgamento e um fogo furioso que consumirá os adversários. Essa verdade pressiona nossos corações. É um lembrete solene de que viver em pecado impenitente não é um destino imposto a nós, é uma escolha, uma decisão contínua e deliberada de caminhar contra a luz da verdade que recebemos. É uma rejeição diária da santidade e do poder santificador do sangue de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, cada ato de pecado deliberado é um passo para as sombras, longe da glória radiante de nosso Redentor. E escolhas, meus irmãos, têm consequências profundas e ressonantes. Uma vida inalterada, um coração imóvel pela graça amorosa de Deus, fala volumes da ausência do fruto do Espírito Santo. É uma terra estéril, onde o fruto do autocontrole não floresce. Pecado contínuo e deliberado é um grilhão que prende a alma. É uma parede que nos separa do abraço vivificante de nosso Senhor. Mas que esperança! Que graça ilimitada é oferecida a nós!
enquanto o sopro da vida ainda preenche nossos pulmões, enquanto a luz do dia ainda agracia nossos olhos, o arrependimento é uma porta aberta diante de nós, uma via para retornar aos braços de nosso amoroso Pai. A misericórdia de Deus é um oceano infinito, pronto para engolfar nossos pecados e transgressões, pronto para lavar a mancha de nossas iniquidades. Nunca é tarde demais para voltar ao pastor e guardião de nossas almas. Odiemos o pecado, detestemos sua enganação, seus prazeres momentâneos, suas satisfações efêmeras. O pecado não é nosso companheiro, é nosso adversário. Não é nosso consolador, é nosso acusador. Odiemos o pecado com um ódio divino, desprezemos sua atração e evitemos suas armadilhas. Abracemos em vez disso os amorosos mandamentos de nosso Senhor. Andemos nos caminhos de sua justiça e encontremos descanso para nossas almas. O altar da misericórdia de Deus não é um lugar de condenação, mas de libertação, não de julgamento, mas de graça. O perdão de Deus é um decreto divino de absolvição, uma proclamação real de nossa libertação das amarras do pecado. E ó, como nosso Deus está disposto, como Ele está ansioso para perdoar, restaurar e reconstruir as ruínas de nossas vidas. Filhos de Deus, os tambores da eternidade batem em cada batida do coração. As areias do tempo escorrem rapidamente pela ampulheta de nossa existência. Não endureçam seus corações. Não endureçam seus corações. O engano do pecado arrasta suas almas para o abismo da separação eterna. Arrependam-se hoje. Voltem seus corações para Deus hoje e experimentem o poder transformador de seu amor redentor. Hoje, não amem o pecado. Odeiem-no com um ódio santo. Não vivam no pecado. Fujam dele e corram para o abraço amoroso de nosso Salvador. Decisões são cruciais. Negar Cristo perante os homens e amar mais o mundo do que a Deus são escolhas que determinam nosso destino. Nosso Senhor Jesus, a palavra eterna feita carne, fala uma verdade de profunda gravidade em Mateus, capítulo 10, versículo 33, declarando: Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esta negação não é apenas um eco transitório de abandono, um sussurro fugaz de traição, como exemplificado por Pedro. É uma vida imersa na contínua e implacável negação de Cristo, uma vida que rejeita a redenção e a identidade encontradas no Filho de Deus. É uma existência que escolhe, todos os dias, rejeitar a glória e o amor de nosso Salvador, suprimindo a verdade de seu poder de ressurreição. Essa é a escolha que ressoa através das câmaras da eternidade, com consequências de significado eterno. É um lembrete solene de que nossa profissão pública de fé não é apenas uma confissão, mas uma declaração de lealdade, um compromisso com aquele que suportou nossos pecados e sofrimentos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, ressoa com um chamado claro para nossos corações, advertindo: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É um poderoso lembrete, um farol espiritual iluminando o caminho de nossas escolhas. O apelo do mundo é palpável. Suas ofertas de prazer e alegrias transitórias atraem a alma com sussurros tentadores. Mas ó, que escolha perigosa é amar o mundo e entrelaçar nossos afetos com as sombras fugazes dos prazeres terrenos. A palavra de Deus destaca a essência de nossa jornada, exortando-nos e implorando-nos a não sucumbir aos encantos efêmeros do mundo. Amar o mundo é afastar nossos corações do amor eterno do Pai. É trocar as riquezas de sua glória pelos tesouros perecíveis da terra. É uma escolha que envolve a alma em escuridão espiritual, eclipsando a luz radiante do amor eterno de Deus. Que nossos corações se ergam em adoração reverente a nosso Pai Celestial. Que nossas vidas sejam sinfonias harmoniosas de seus eternos louvores. Que não sejamos ecos de negação, mas vozes de afirmação, proclamando o amor ilimitado de Cristo.
Que nosso amor por Deus transcenda o apelo do mundo, elevando-se acima dos encantamentos fugazes dos prazeres terrenos. Que nossas vidas sejam ancoradas no eterno, no imutável, no reino inabalável de nosso Deus. Negar Cristo e amar o mundo são decisões que lançam sombras sobre nossos destinos eternos. Mas, a graça de Deus é uma fonte sempre fluindo, convidando-nos a beber das águas da redenção e a nos banquetear com o pão da vida. Escolhamos Cristo. Amemos o Pai com um coração indiviso, e que nossas escolhas sejam reflexos de sua luz eterna, neste mundo e no vindouro. Diante da magnitude destas escolhas, somos chamados a uma reflexão profunda e contínua sobre a direção de nossas vidas. A jornada da fé não é uma estrada casualmente percorrida, mas um caminho deliberado, repleto de decisões conscientes. O convite do Evangelho é um chamado para uma transformação radical, uma mudança de coração e de espírito que nos alinha com a vontade divina de Deus. Cada dia nos apresenta oportunidades de afirmar nossa fé, de viver nossas crenças de maneira autêntica e impactante. Não é suficiente meramente professar fé. Nossa vida deve ser uma demonstração viva do poder transformador de Cristo em nós. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luzes em um mundo frequentemente dominado pelas trevas, a ser sal da terra, preservando e enriquecendo a vida ao nosso redor com a verdade e o amor de Deus. A escolha de seguir Cristo não é um ato isolado, mas uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e entrega. A cada passo que damos em direção a Ele, Ele se move em nossa direção, enchendo-nos com sua graça, sua força e sua sabedoria. Em meio às tribulações, às dúvidas e aos desafios da vida, que possamos permanecer firmes na fé, escolhendo a Cristo todos os dias, vivendo para sua glória e caminhando rumo à eternidade ao seu lado. Somos fortalecidos pelo conhecimento de que não caminhamos sozinhos. Os desafios da vida nos mostram que o próprio Deus nos acompanha, guiando nossos passos e iluminando nosso caminho. Portanto, diante das escolhas da vida, que possamos sempre buscar a sabedoria e a orientação de Deus. Que possamos viver de uma maneira que o honre e reflita a sua glória, para que nossas vidas sejam testemunhos do amor e do poder de Deus, atraindo outros para a luz de sua verdade. Ao fazermos isso, experimentaremos a profunda alegria e paz que vem de uma vida alinhada com a vontade e os propósitos de Deus. Em suma, as decisões que tomamos não apenas moldam nosso presente, mas também definem nosso futuro eterno. Estamos constantemente diante de escolhas que determinarão o nosso destino final. Que possamos, com a ajuda de Deus, fazer escolhas que nos conduzam ao seu amor eterno e à sua presença gloriosa, tanto agora quanto na eternidade.